Muito boa noite, eu sou o professor Wanderson e voltamos aqui para concluirmos o estudo do Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo. Como eu disse, o Estatuto dos Servidores de São Gonçalo seria dividido em 3 videoaulas e esta aqui é a aula 3, né? Videoaula 3 de 3, ou seja, a parte final do nosso estudo do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo. Aqui vamos estudar a parte final do regime disciplinar. Mas antes da gente entrarmos aqui no estudo propriamente dito da lei, né? Da Lei 050 de 91, que trata do Estatuto dos Servidores de São Gonçalo, eu gostaria de destacar dois artigos, dois incisos, né? Previsto no artigo 5º da Constituição Federal, que vai tratar de garantias fundamentais para todo cidadão, né? E principalmente, como aqui estamos tratando do Estatuto dos Servidores, é fundamental o conhecimento e que também pode, alguma questão aí, que venha a citar algum caso concreto, possa cair e você não fique desamparado sem ter esse conhecimento do porquê esses artigos constitucionais são importantes no regime disciplinar, no processo administrativo disciplinar. O primeiro princípio é o do devido processo legal, né? A Constituição Federal, ela garante que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. O devido processo legal é o que vai evitar qualquer arbitrariedade, qualquer abuso da administração, qualquer punição injusta e indevida que não venha prejudicar qualquer cidadão, seja nos seus bens, nos seus direitos e também na sua liberdade, né? Aplicado diretamente dentro da administração pública, né? Vamos para o inciso 55, que ele vai dizer o seguinte: aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a elas inerentes. Bem, o devido processo legal, né, é uma garantia constitucional e prevê que todo litigante, seja em processo judicial ou administrativo, e aqui destaco o processo administrativo disciplinar, que é o poder disciplinar da administração, onde todos os servidores da administração pública estão sujeitos aí ao poder disciplinar da administração, né, ao processo administrativo disciplinar no momento que venha a cometer alguma infração disciplinar. Então, quando um servidor público, no exercício de sua função, ele comete qualquer falta disciplinar, seja ela leve, média ou grave, é aberto um processo administrativo disciplinar, né, como uma garantia constitucional. É um processo que vai seguir ditames legais, deve estar previsto na lei, e aqui em São Gonçalo é o Estatuto dos Servidores Públicos, né, do município de São Gonçalo, que vai dizer como deve ser todo o rito, como deve seguir um processo disciplinar. E aí todos os servidores de São Gonçalo estão sujeitos a isso. A garantia constitucional do devido processo legal é que ninguém vai ser punido arbitrariamente, né? No momento de uma prática, de uma falta disciplinar, o servidor ele não poderá ser punido sumariamente sem que ele seja ouvido e sem que ele apresente a defesa. Isso porque é uma previsão constitucional no artigo 5º, no inciso 55, que diz quando os litigantes, né, num processo administrativo, quando ele é acusado em geral, a Constituição assegura a ele o contraditório e a ampla defesa. O contraditório, o que significa o contraditório? O contraditório é um princípio constitucional garantido a qualquer acusado, seja no processo judicial ou administrativo, no qual qualquer acusação que venha a ir contra a esse servidor ou a esse cidadão, ele possa ali contradizer, contestar qualquer acusação que é direcionada a ele. E aí decorre também um outro princípio, que é o princípio da ampla defesa, é que o acusado, ele seja no processo administrativo disciplinar, ele também tem o direito de exercer a sua ampla defesa. Ele pode lançar a mão ali de todos os meios legais e jurídicos admissíveis no direito para exercer ali o seu direito à defesa, né? O seu direito à defesa, porque é um princípio constitucional da ampla defesa. E aí constitui
cópia, né, da acusação, ele tem direito a tirar cópia dessa acusação, ele tem direito a ter acesso às acusações que estão contra ele. Ele também tem o direito, por meio da ampla defesa, de constituir um advogado, contratar um advogado para apresentar uma defesa técnica dentro do processo, e também ele poderá ali, após ser ouvido e apresentar a sua defesa, fazer aquela contestação, a contradição à acusação que foi dada a ele, e mesmo punido na primeira instância administrativa, que venha a ter uma comissão disciplinar, ele pode recorrer dessa decisão. Tudo isso é uma garantia constitucional, tá? Que é previsto na Constituição. Mesmo porque existe uma punição que está prevista lá no artigo 41, a gente vai dar uma olhada aqui, que o servidor público ele pode perder o cargo, né, por meio de uma sentença judicial transitada em julgado, né? A gente viu rapidamente isso nas aulas anteriores, né? E também ele poderá perder o seu cargo, né? Tá aqui, ó, 41, parágrafo 1º da Constituição, diz que o servidor público estável, ele só poderá perder o cargo, né, em virtude de sentença judicial transitada e julgada e mediante um processo administrativo em que ele seja assegurado a ampla defesa. Aqui também destaca, né, o princípio da ampla defesa, que o servidor ele pode perder o cargo por meio de um processo administrativo, né, num processo administrativo disciplinar também, que aqui preveu a Constituição Federal, mas deve ser assegurada a ele a ampla defesa. Se ele não for oferecida a ampla defesa a ele, todo esse processo ele pode ser nulo, né? Então, antes da gente adentrarmos aí ao estudo, né, propriamente dito do regime disciplinar, é importante a gente deixar esse destaque e pode servir aí para a sua prova, né? Para você saber que qualquer acusação que venha por meio de um processo administrativo deve ser assegurado ao servidor o direito ao contraditório e à ampla defesa. E isto inclui todos os meios legais admissíveis no direito para exercer a sua defesa, inclusive a contratação de advogado para apresentar a sua defesa técnica. Não que a falta de um advogado venha a anular o processo administrativo, mesmo porque o Supremo Tribunal Federal ele já emitiu uma súmula vinculante, que é uma decisão, uma coletânea de decisões ali, ele decidiu por meio de uma súmula vinculante que a falta de advogado no processo administrativo disciplinar, ela não torna aquele processo nulo, né? Então, não há essa obrigatoriedade de ter um advogado, mas, por conta da ampla defesa, o servidor acusado num processo administrativo disciplinar, ele tem o direito de contratar o advogado para exercer uma defesa técnica. Pois bem, vamos entrar aqui no regime disciplinar. O artigo 168 vai falar dos deveres do servidor, né? E aqui ele já começa com a assiduidade, né? Assiduidade é a frequência do servidor, né? Dever do servidor comparecer diariamente na repartição pública para exercer a sua atividade ali. A pontualidade, né? Ele tem que cumprir o horário corretamente, né? Geralmente os órgãos públicos aí funcionam das 8 às 17 horas, com uma hora de almoço. Então, existe ali a pontualidade que é cobrada do servidor. E isso é um dever funcional do servidor. A comparecimento diário, a assiduidade, está comparecendo sempre às atividades, e a pontualidade, ele cumprir o horário rigorosamente. Urbanidade, né? A urbanidade, ele ter um convívio no meio do trabalho, meio social, correto, né? Não ser uma pessoa encrenqueira, uma pessoa que venha causar conflitos internos e prejudicando o bom andamento do serviço. Ele tem que ser uma pessoa urbana, uma pessoa cordial, uma pessoa que trata bem ao colega de trabalho. Discrição. O servidor público ele tem o dever de ter a discrição. Ele não pode sair contando para Deus e o mundo, em rodas de churrasco e de amigos, as atividades que ele desempenha dentro da administração pública, mesmo porque existem ali sigilos, né? Dependendo da função que o servidor possa exercer ali, existem informações ali que são confidenciais, informações pessoais, né? Dependendo da área que ele for trabalhar, dentro de uma secretaria de fazenda, por exemplo, informações ali sobre contas pessoais de alguém, até mesmo na guarda municipal, no exercício diário das atividades na rua, de alguém que foi preso,
sair denegrindo a imagem de alguém. Então ele tem que... É o dever do servidor, né? O quarto dever aqui, a discrição. Ser uma pessoa discreta, né? Uma pessoa discreta ali. O 5 tem uma boa conduta. Essa boa conduta, ele tem que seguir uma conduta exemplar no trabalho, ser um bom servidor, tratar corretamente as pessoas, cumprir todos os seus deveres e não ter má conduta, nem praticar nenhuma infração disciplinar ou nem mesmo um crime dentro da repartição. Então, o dever do servidor, ele ter uma boa conduta. Lealdade e respeito às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Né? Lealdade e respeito. Né? Ali tem isso também inclui até mesmo as redes sociais. Tem gente que trabalha numa atividade no serviço público e vai para as redes sociais, começa a denegrir a imagem do próprio órgão público, xinga o chefe dele, o prefeito, os órgãos, as instituições constitucionais. Isso aí é proibido. Isso aí, caso ele venha cometer, né, esse desrespeito às instituições, seja na prefeitura, câmara, muita gente gosta de xingar os políticos, mas institucionalmente falando, elas são instituições ilibadas, são instituições constitucionais que devem e merecem o respeito, tá? Independente das pessoas que estejam exercendo o cargo, mas a prefeitura do município e a Câmara, a Câmara Municipal, elas são órgãos que requer o respeito ali. A lealdade é a boa conduta também do servidor, né, diante na prestação do seu serviço. Ele deve seguir a lealdade, ou seja, cumprir todas as ordens que lhe forem emanadas, desde que essas ordens não sejam ilegais. Existem pessoas desleais que traem as suas instituições, mas o dever do servidor é ter lealdade e respeito. Né? Observância das normas legais e regulamentares, principalmente na guarda municipal aí. Todas as normas legais, isso inclui normas de âmbito administrativo, de código de posturas, né? Meio ambiente, código penal, constituição, regulamentos internos, né? Decretos do prefeito, resoluções do secretário de segurança pública do município, chefe da guarda municipal. Então, o servidor ele deve observar, né, as normas legais e regulamentares. É um dever dele também. Observância às ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais, como eu disse acima. Né? Então, ele tem que seguir todas as ordens dos seus superiores. Mas se for uma ordem ilegal, tipo, o chefe chega e manda você agredir alguém ou cometer um ato ilícito, você não deve cumprir essas ordens ilegais. Né? Mas as ordens legais, dentro dos regulamentos e da lei, deve ser cumprida, é um dever do servidor. Levar ao conhecimento de autoridade superior irregularidade que tiver ciência em razão do cargo ou função. Constatou qualquer irregularidade, qualquer ilicitude, qualquer conduta errada dentro da instituição, dentro do órgão, imediatamente o servidor deve levar ao conhecimento à autoridade superior, porque se ele não levar, ele vai estar concorrendo ali, vai estar sendo omisso e ele também poderá responder por isso. Então é um dever levar ao conhecimento da autoridade qualquer irregularidade que ele tenha ciência em razão do cargo ou função. Zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Né? Tem gente ali que gasta papel à toa, usa, né? Faz um mau uso do bem público, mas é um dever zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público. Aí muita gente acha, não, eu vou deixar ligado o ar-condicionado do dia para o outro, porque não é meu, e eu posso gastar. Não, tem que conservar o patrimônio público e zelar pela economia do material. Isso é um dever do servidor. Providenciar para que seja sempre em ordem, no assentamento individual, sua declaração de família. Então, um dever do servidor manter atualizado ali os seus dependentes, né, em ordem ali nos assentamentos individuais, sua declaração de família tem que estar sempre em ordem ali e atualizada. Atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e a expedição de certidões para a defesa de direito. Né? Então, ali a fazenda pública, né, o órgão, a prefeitura, ela pode fazer requisições ali para um guarda, ou seja, para um servidor, e ele deve atender prontamente ali. Né? E a expedição de certidões para a defesa de direitos. Caso trabalhe internamente no órgão administrativo e algum cidadão venha fazer uma solicitação de certidão, é o dever também fazer essa expedição aí. Guardar sigilo sobre documentação e assuntos de natureza reservada de quem tem conhecimento em razão do cargo ou função. Isso aqui está ligado intimamente à discrição, por isso que o servidor ele tem o dever de ser discreto, porque ele tem que guardar sigilo sobre documentação e assuntos de natureza reservada de qualquer natureza ali, diante
do desempenho de sua atividade, ele tem um conhecimento amplo de muitas informações, e essas informações não podem, né, vazar aí para Deus e o mundo, o cara botar na rede social dele, no status do WhatsApp, isso aí não pode. Então ele tem que guardar esse sigilo sobre todas essas documentações, ficar tirando foto e mandando para colega em grupos, nada disso. Ele tem que guardar o sigilo sobre essas documentações de assuntos de natureza reservada. Submeter-se à inspeção médica determinada por autoridade competente, salvo justa causa. Tem que fazer essa inspeção médica aí quando for determinada. E a frequência a cursos regularmente constituídos para aperfeiçoamento e especialização. Então essa frequência aí, uma exigência que até mesmo visa atender o princípio da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição. Os servidores eles devem estar em constante atualização, eles devem estar constante especialização e aperfeiçoamento para desempenhar um bom serviço a toda a coletividade. O artigo 69 vai tratar das proibições. Aqui ele diz que ao servidor é proibido, né? Vocês viram deveres, agora aqui podem anotar, tá? Podem anotar aí, imprimam a lei, ou salvem em PDF, ou no Word, marquem, porque isso sempre cai em prova. Os deveres do servidor e as proibições. Então eles costumam trocar aqui uma coisa que é dever, outra que é proibido, né? As proibições, e colocam em questões e acabam levando muita gente a perder uma questão aí. Então decorem isso, memorizem, anotem e façam sempre a leitura e a releitura, principalmente na semana da prova, tá? Ao servidor é proibido referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, ou censurá-los pela imprensa ou qualquer órgão de divulgação pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Isso aqui é bem claro o artigo, né? O inciso 1, referir-se de modo depreciativo em informação, parecer o despacho de autoridade, né, pela imprensa e de qualquer órgão for. Retirar, modificar ou substituir livro ou qualquer documento com o fim de criar direito ou obrigação ou de alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a mesma finalidade. Isso aqui é até crime, né? Além do processo administrativo disciplinar, o cara fazendo documento falso aqui, fazer isso aqui eu vejo até como um crime. Valer-se do cargo ou função para alogar proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. Também tem até crime prevendo isso. Também é uma infração disciplinar, né? Proibido o servidor fazer isso. Coagir ou aliciar subordinados com objetivo de natureza partidária, não pode. O cara é filiado a partido e internamente o cara é chefe, quer aliciar ou coagir, né, os seus subordinados com natureza partidária, não pode. Participar de diretoria, gerência, administração, conselho técnico ou administrativo de empresa ou sociedade. Contratante permissionário ou concessionário de serviço público, fornecedor de equipamento ou de material de qualquer natureza ou espécie a qualquer órgão municipal. De consultoria técnica, execute projetos e estudos, inclusive de viabilidade para órgãos públicos. Não pode também, né? O cara tem empresa que participe, que seja sócio, né? Diretor, gerente, assistente técnico de qualquer empresa que preste um serviço aí para órgão municipal, né? Claro isso, né? Praticar a usura em qualquer de suas formas no âmbito do serviço público, né? Para quem não sabe, usura é emprestar dinheiro a juros. Né? Tem gente aí, os agiotas aí dentro do serviço público, não pode. Pleitear como procurador intermediário junto a órgãos municipais, salvo quando se tratar de percepção de vencimento, remuneração, provento ou vantagem de parente consanguíneo ou afim até o segundo grau. Né? Aqui acontece muito, né? E existe até um crime chamado crime de advocacia administrativa. Qualquer um que venha querer representar alguém junto a órgãos públicos para pleitear qualquer direito ali, né? Então aqui também é uma proibição do servidor, né? Pleitear como procurador intermediário junto a órgãos públicos, né? Mas existe uma exceção, né? Se for tratar de qualquer recebimento de valores, dinheiro, provento, vantagem de parente, né? Ou consanguíneo ou afim até o segundo grau, aí pode, né? No caso, segundo grau, avô, né? O sobrinho, né? Primo não, primo já é de quarto grau, né? Segundo o Código Civil. Né? Pai pode, né? Pai servidor e tal. Mãe, irmãos. Enfim. Exigir
solicitar ou receber propinas, isso aqui é crime já, né? É proibido o servidor, mas é um crime. Exigir, solicitar ou receber propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie em razão do cargo ou função, ou aceitar promessa de tais vantagens. Revelar fato ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência ou razão do cargo ou em função, salvo quando se tratar de depoimento em processo judicial, policial ou administrativo. Cometer a pessoa estranha ao serviço público municipal, salvo nos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou a seus subordinados. Dedicar-se nos locais e horas de trabalho a palestras, leituras ou qualquer outras atividades estranhas ao serviço, inclusive trato de interesse de natureza particular, não pode, né? Se dedicar no local e hora de trabalho, tiver ali leitura, qualquer outra atividade estranha, está dentro do órgão público trabalhando, tem que trabalhar. Não pode fazer outra atividade extra, não. Palestra, fazer leitura, ficar de bate-papo, né, na internet, não pode isso. Qualquer atividade estranha, está dizendo aqui. Pode cair na prova, hein? Deixar de comparecer ao trabalho sem causa justificada. Cara, faltar o trabalho não pode. Se faltar, o cara toma um desconto do salário e ainda responde um processo administrativo disciplinar, né? Empregar material, qualquer bem do município em serviço particular. O cara tá lá fazendo a faculdade, aí tem uma impressora lá, e o cara quer imprimir trabalho na impressora do trabalho. Não pode isso aí, tá? Isso aí é uma proibição aí prevista no Estatuto do Servidor de São Gonçalo. Retirar objeto de órgãos municipais, salvo quando autorizado por escrito pela autoridade competente. Retirar o objeto, então, nem pensar. Fazer cobrança ou despesas em desacordo com o estabelecimento da legislação fiscal e financeira. Que vai muito pro pessoal da Secretaria de Fazenda, né? O cara ligar cobrando, querendo coagir, né? Devedores da prefeitura, não pode. Tem que seguir o rito, o devido processo legal. Seguir o devido processo legal para que abuso não aconteça. Deixar de prestar declaração em processo administrativo disciplinar quando regularmente intimado. Foi intimado para ser uma testemunha, para prestar uma declaração no processo administrativo disciplinar, foi intimado e não foi. Isso aqui está proibido o servidor deixar de prestar essa declaração. Ele é obrigado a ir. Exercer cargo ou função pública antes de atendidos os requisitos legais ou continuar a exercê-los sabendo indevidamente. Aqui vamos para o 170, que vai falar da acumulação. É vedada a acumulação remunerada de cargos e funções públicas, exceto a de dois cargos de professor, né? 2 cargos de professor, ele pode ter 2 matrículas dentro do município, ou uma no município no estado, isso aí pode. 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, né? O cara, ele é professor, mas exerce outro cargo técnico, né? Contador, seja o que for, né? Em outro órgão ele também pode acumular. E 2 cargos privativos de médico. Sendo que a Constituição, ela prevê acumulações, né? No caso, ele não fala de 2 cargos privativos de médico. Ele vai dizer aqui, são 2 cargos da área de saúde, né? Então, o estatuto ele já está desatualizado. Deixa eu ver se eu acho aqui na Constituição, né? Acumulação, né? Acumular. Deixa eu ver se ele vai achar aqui no meu buscador. Achou aqui? Qual é o artigo, hein? Acho que é o 37, né? É o 37 mesmo. Então, o 37, ele vai falar o 37.16, né? Ele vai dizer, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários observado em qualquer caso disposto no inciso 11, né? Aí ele vai dizer, ó, a de 2 cargos de professor, igual lá o Estatuto de São Gonçalo, né? A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, também pode acumular, e a de 2 cargos privativos de médico. Você vê que está arriscado aqui, ó. Está arriscado aqui, ó. Por quê? Porque foi alterado, tá? A emenda constitucional, ó, você pode ver aqui, ó, teve a emenda 19 de 98 que incluiu, né? Aí depois, a emenda constitucional de 34 de 2001 alterou, tirou 2 cargos privativos de médico, né? Perfeitamente fez isso, pô, não é justo só o médico ter direito a acumular, não. Somente a área de saúde que precisa de profissionais, né? Então, há essa previsão constitucional aqui. Há de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E aqui vai entrar o enfermeiro, vai entrar o fisioterapeuta, o dentista, né?
e outras profissões, técnico de raio-x, técnico de enfermagem, né? São profissões que são regulamentadas, nutricionista, né? Então, os profissionais da área de saúde tem essa previsão aí. O Estatuto de São Gonçalo, infelizmente, não atualizaram, tá? Mas aí você vai pela Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela prevê que pode acumular 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde. Parágrafo 1º. A acumulação em qualquer dos casos só é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. Tem que haver compatibilidade de horários, né? Não adianta o cara trabalhar lá no mesmo horário que não vai ter como ele conseguir. A proibição de acumular se estende a cargos, funções de qualquer modalidade ou empregos no poder público federal, estadual ou municipal, da administração centralizada autárquica, inclusive em sociedade de economia mista e empresas públicas, né? Então, em regra, é proibido acumular cargo. Então, se não for nessas exceções, né, que aqui inclui profissional de saúde, você não pode acumular. E vai se estender também para todas as esferas. O cara acha que, não, eu sou servidor da de São Gonçalo, passei lá para Petrobras, vou ver o horário lá, dá para eu fazer um plantãozinho? Não pode, meu irmão. E principalmente agora que os sistemas, principalmente previdenciários, estão interligados, né? Então a data prévia com os órgãos estaduais, né? Rio Previdência, com SPAG de São Gonçalo, quer dizer, está havendo uma integração muito grande, né? Principalmente a Receita, é uma interligação de informações que estão fazendo cruzamento, que hoje está meio complicado, né? Antigamente as pessoas conseguiam acumular ali 2 cargos, trabalhavam um horário em um e outro, 2 cargos aí que não poderia acumular e acabava por falha do sistema, eles acabavam acumulando. Mas agora, e devidamente, lógico, mas agora, com esse cruzamento de dados, o cara recebeu pela Prefeitura de São Gonçalo, tem um emprego em Itaboraí ou em Maricá, vai cruzar, né? Principalmente agora também, que a Receita, como eu disse, tem um sistema que eles estão querendo implantar aí chamado e-social. Todas as informações previdenciárias, trabalhistas, financeiras, seja o que for, vão estar lá lançados no e-social. E aí não vai ter como mais. Teu CPF vai estar lá. Sou guarda municipal de São Gonçalo e sou guarda municipal de Maricá. O cara tava na surdina ali escondido, ninguém sabia de nada, tava lá com 2 funções, mas uma hora, com esse cruzamento de dados, vão descobrir, o cara vai aí responder um processo disciplinar e pode perder o cargo público aí, os 2 inclusive, né? Dependendo aí. E ainda responder por crime, né? Dependendo se ele vier infringir qualquer norma penal, né? Cometer um crime aí, ele vai responder, né? Ele não pode aí afirmar, fazer declaração falsa, né? Porque quando você assume um cargo público, toma posse, você declara lá que você não está acumulando cargo, né? Você assina. Então, se você assinou dizendo que não está acumulando cargo e assume, né? E estão lá nos 2 acumulando devidamente, você está cometendo um crime de falsidade ideológica, né? Está fazendo uma declaração falsa, né? Então, tem que evitar isso aí. E há previsão legal para isso, né? E tá aqui, vamos lá. A supressão do pagamento relativo a um dos cargos, funções ou empregos referidos no artigo anterior não descaracteriza a proibição de acumular, salvo nas hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 6º, inciso 2 do artigo 43. 171. O artigo 171. O funcionário não poderá participar de mais de um órgão de deliberação coletiva, seja qual for a natureza desta, nem exercer mais de uma função gratificada ou cargo em comissão com direito à remuneração. Então, o cara, ele está no cargo, ele não pode exercer mais de 2 cargos, mais de um cargo em comissão, nem mais de uma função gratificada. Tá aqui a proibição, né? Fica excluído da proibição de acumular provento o aposentado quando do exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou contrato para prestação de serviço técnico ou especializado, bem como a participação em órgão de deliberação coletiva, né? Exceto parágrafo único. Desculpa.
Parágrafo único. Exceto quanto ao exercício de mandato eletivo, o disposto neste artigo não se aplica ao aposentado por invalidez, se não cessadas as causas determinantes de sua aposentadoria. 173. Não se compreende na proibição de acumular, nem está sujeito a qualquer limite à percepção de proventos resultantes de cargos legalmente acumuláveis, de provento, vencimento ou gratificação no caso de acumulação legal. Tá? Então, o cara é professor, recebe 2 salários e não tem limites ali, né, nem teto para receber, né? Então, a proibição desse somatório, né, acumulação. (174) 174. Cargo técnico científico é aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimento científico ou artístico de nível superior de ensino. Tá? Então, já viu aí que o guarda municipal ele não vai poder acumular como professor, né? De repente o cara é professor, passa para guarda municipal, e porque guarda municipal é um cargo de nível médio, e ele é professor, quer fazer um concurso de professor do estado ou da prefeitura, né? Como o cargo de guarda ele não é um cargo técnico, né, nem científico, né, como ele está dizendo aqui, ó, cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimento científico ou artístico de nível superior de ensino, né? Então, nesse caso aqui não se enquadra. Aí ele lá no parágrafo único ele vai explicar mais um lance aqui, ó. Parágrafo único. Considera-se também como técnico e científico o cargo para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico de segundo grau ou de nível superior de ensino. Cargo de direção privativa de ocupante, cargo técnico ou científico, né? Então, por exemplo, técnico de enfermagem, o técnico administrativo que exige ele, técnica em agronomia, por exemplo, né, um cargo de nível médio, mas técnico, né? Então exigem uma habilitação, um curso legalmente para isso. Então aí ele pode, no caso, exercer um de professor, se ele tiver outro nível superior, e caso ele tenha um cargo de nível técnico, né, que seja específico, ele pode acumular nesse caso. Cargo de direção privativa de ocupante, cargo técnico científico. 175. Cargo de professor é o que tem como atribuição principal e permanente lecionar em qualquer grau ou ramo de ensino legalmente previsto. Parágrafo único. Inclui-se também, para efeito de acumulação, o cargo de direção privativa de professor. 176. A simples denominação de técnico ou científico não caracteriza como tal cargo que não satisfazer as condições do 174 e 175. Não basta se dizer, não, o cargo é técnico administrativo. Só porque o cargo é técnico administrativo, mas ele é de nível médio. Mas não precisa, além do ensino médio, para exercer esse cargo. Nesse caso, ele não é considerado, né, um cargo técnico só porque o nome do cargo é esse. Técnico judiciário, né, técnico processual, técnico administrativo. Ele é técnico administrativo, mas a exigência para ocupar esse cargo é de nível médio. Agora, se for técnico em administração, aí para exercer esse cargo precisa ter um ensino técnico em administração. Técnico de contabilidade, precisa o curso técnico de contabilidade, mesmo sendo de ensino médio, mas é um curso técnico. Nesse caso, ele é considerado como um cargo técnico, né, para fins de acumulação. Aí, se ele termina uma faculdade aí de matemática, por exemplo, e ele exerce um cargo de técnico de contabilidade na prefeitura, ele presta o concurso de professor, né, de matemática, ele pode acumular, porque o cargo de professor mais pode acumular o cargo de professor mais o cargo técnico. Como ele primeiro ele fez e exerce o cargo de técnico de contabilidade, né, ele pode acumular como de professor. Agora, se fosse técnico administrativo de ensino médio e ele termina uma faculdade e presta concurso de professor, ele tem que abrir mão de um dos dois, né? Não pode acumular nesse caso, né? Não sei se foi claro aí, mas mais ou menos isso. Parágrafo único. As atribuições do cargo para efeito de reconhecimento de seu caráter técnico ou científico serão consideradas na forma do parágrafo único do artigo 177. 177. A correlação de matéria para efeitos desta seção pressupõe a existência de relação íntima e recíproca entre os conhecimentos específicos, cuja ensino ou aplicação constitui a atribuição principal dos cargos acumuláveis, de sorte que
o exercício simultâneo favoreça o melhor desempenho de ambos os cargos. Tal relação não se haverá por presumida, mas terá de ficar provada mediante consulta de dados objetivos, tais como programa de ensino, no caso de professor, e das atribuições legais, regulamentares e regimentais do cargo, no caso de técnico científico. Para efeitos dessa seção, a expressão cargo compreende cargos, funções e empregos referidos no 170, inciso 2. A compatibilidade de horário será reconhecida quando houver possibilidade do exercício dos dois cargos em horários diversos, sem prejuízo do número regulamentar de horas de trabalho determinado para cada um. A verificação dessa compatibilidade far-se-á tendo em vista o horário do servidor na unidade administrativa que estiver lotado, ainda que ocorra a hipótese de estar dela legalmente afastado. No caso de cargos a serem exercidos no mesmo local ou em município diferente, levar-se em conta a necessidade de tempo para a locomoção entre um ou outro. O funcionário que ocupe dois cargos em regime de acumulação legal poderá ser investido em cargo em comissão, desde que, com relação a um deles, continue no exercício de suas atribuições, observando sempre o disposto no artigo anterior. Ocorrendo a hipótese, o ato de provimento do funcionário mencionará em qual das duas condições funcionais está sendo nomeado, para que em relação ao outro seja observado o disposto neste artigo. O tempo de serviço, bem como quaisquer direitos ou vantagens adquiridos em função de determinada situação jurídicas, são insuscetíveis de serem computados ou usufruídos em outra. Aqui, 181, importante, verificada em processo administrativo disciplinar a acumulação proibida e provada a boa-fé, o funcionário optará por um dos cargos sem obrigação de restituir. Provada a má-fé, além de perder ambos os cargos, restituirá o que tiver percebido indevidamente pelo exercício do cargo que gerou a acumulação. Tá vendo aí? Então a punição para o cara é essa aí, perdeu os dois cargos. Na hipótese do parágrafo anterior, se o cargo gerador de acumulação proibida for de outra esfera do poder público, o funcionário restituirá o que houver percebido a acumulação ilegal. Apurada a má-fé do inativo, este sofrerá cassação de sua aposentadoria ou disponibilidade, obrigado ainda a restituir o que tiver recebido indevidamente. A inexatidão das declarações feitas ao funcionário no cumprimento da exigência do I5 do artigo 16 constituirá a presunção de má-fé, ensejando logo a suspensão do pagamento do respectivo vencimento e vantagens do provento. As acumulações serão objeto de estudo e parecer individuais por parte do órgão municipal para este fim criado, que fará apreciação de sua legalidade ainda que um dos cargos integre os quadros de outra esfera de poder. Vamos às responsabilidades. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então, a responsabilidade do servidor ela é civil, ele pode responder uma ação indenizatória, né? Dependendo aí do prejuízo que ele venha a causar. A administração, no caso o município de São Gonçalo, o servidor, um guarda municipal, por exemplo, dirigindo a viatura, atropela alguém na rua, né? Por erro, por falha dele, né? Ele deixa de observar a lei de trânsito, avança o sinal e atropela um ciclista, por exemplo, na viatura da guarda municipal. E aí, o que vai acontecer com esse guarda municipal? A princípio, ele vai poder responder um processo administrativo, né? Então, a responsabilidade dele é administrativa. Pode responder penal, dependendo se estiver em alta velocidade ou atropelar o ciclista, nesse caso. Vai responder por uma lesão corporal, né, culposa, né, decorrente de acidente de trânsito. Vai estar na esfera penal e vai estar no processo administrativo respondendo ali por aquela falha, né? E civilmente, o sujeito atropelado processa o município de São Gonçalo pedindo danos morais e restituição de todas as despesas médicas, né? Aí o que vai acontecer com o servidor? Ele estava respondendo já criminalmente, no âmbito penal, esfera penal. Administrativamente, falha, deixou de observar a norma regulamentar, que você viu lá na frente, né, nos incisos anteriores, aí no artigo anterior, que fala que o servidor ele deve observar todas as normas e leis, né, regulamentares, todas as leis e normas regulamentares, então é um dever do servidor observar também, nessa situação, nesse caso hipotético, a norma de trânsito, né, quando ele estiver numa direção de uma viatura
do município, ele deixou de observar, estará respondendo civilmente. Mas a responsabilidade do município é objetiva, ou seja, mesmo sem culpa, o município ele acaba tendo que indenizar essa parte. Só que para o servidor ele tem essa proteção de não ser processado diretamente pela pessoa que foi atropelada. Mas o município, após indenizar essa pessoa que foi atropelada, depois o município, por meio da procuradoria, pode processar, e no caso ajuizar uma ação contra o servidor para ressarcimento dessa indenização. Então aí a tríplice responsabilidade do servidor responde nas 3 esferas aí, né? 185. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo que resulte em prejuízo do erário ou de terceiros. Ressalvado o disposto no artigo 50, a indenização de prejuízo dolosamente causado ao erário somente será liquidada na forma prevista no artigo 49, na falta de outros bens que assegura a execução do débito por via judicial. Tratando-se de danos causados a terceiro, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva, como eu disse, né? É uma ação regressiva, né? Proposta depois de transitar e julgar a decisão que houver condenado a Fazenda a indenizar o terceiro prejudicado. Primeiro, o terceiro que foi prejudicado ali processa a Fazenda Pública Municipal, no caso o município, né, de São Gonçalo, consegue a indenização e aí houve esse prejuízo para a prefeitura, né, para os cofres públicos. E aí o que acontece? A Fazenda Pública ela entra com ação regressiva requerendo do servidor que causou esse prejuízo, né, por omissão ou por dolo, né, ou meio culposo também, esse ato. A Fazenda ingressa com essa ação e pede para que seja ressarcida desse prejuízo, né? Pede no judiciário. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança. Digamos que essa ação aí regressiva contra o servidor que causou prejuízo. Fique anos e anos na justiça, o servidor se aposenta, infelizmente acaba falecendo, mas a herança dele, né, os sucessores, no caso, aberto inventário do servidor, e a herança dele é que vai responder, né, por este dano aí. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nesta qualidade. A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função ou fora dele, quando comprometedor da dignidade e do decoro da função pública. As combinações civis, penais e disciplinares poderão acumular-se sendo umas e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa. Pode as 3 esferas estar correndo as ações ali. Tem mais um ainda, que pode ser a improbidade administrativa, que é uma ação também que é de competência do Ministério Público ingressar com essa ação, né? Só é admissível, porém, a ação disciplinar ulterior à absolvição no juízo penal quando, embora afastada a qualificação do fato como crime, persista residualmente a falta disciplinar, né? Se o servidor estiver respondendo por uma ação criminal e ao mesmo tempo com um processo administrativo disciplinar, e na ação criminal ele for absolvido, né, e ser declarado inocente, né, digamos que o fato não ocorreu ou que ele não deu causa àquele prejuízo, ao crime, né, ele foi absolvido no juízo penal, o processo administrativo disciplinar ele deve ser arquivado, porque foi provada a inocência dele. Agora, se for por falta de prova, não. Falta de prova, o processo disciplinar continua, né? Como ele diz aqui. A ação disciplinar ulterior, né? Depois, né, a absolvição no juízo penal, quando, embora afastada a qualificação do fato como crime, persiste residualmente a falta disciplinar. Aqui vamos entrar nas penalidades, muito importante, memorizem isso, pelo amor de Deus, isso vai cair na prova, né? Isso com certeza vai cair na prova, porque é um artigo que vai dizer quais são as penas disciplinares. Quais são as penas disciplinares? Ele vai dizer quais são. Isso vai cair na prova. É pena disciplinar? Advertência, repreensão? Então tem que saber quais são as penas disciplinares. A primeira é a advertência,
a segunda, a repreensão, a terceira, a suspensão, a quarta, multa, a quinta, destituição de função, a sexta, demissão e a sétima, cassação de aposentadoria e disponibilidade. 190. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor. Na aplicação das penas disciplinares, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração, os danos que dela provierem para o serviço público e os antecedentes funcionais do servidor. Parágrafo único. As penas impostas ao funcionário serão registradas em seus assentamentos. 191. A advertência será aplicada verbalmente em caso de negligência e comunicada ao órgão de pessoal. Então, importantíssimo memorizar, anotem isso. Tá? Vou até marcar isso aqui, ó. Eu sei que vai cair mesmo. Anotem isso aqui, importante. Importante. Porque ele vai perguntar o que é. Então, ó, você vem aqui, ó. Botei aqui, Vande. Importante. Tá? Façam isso no PDF também se você baixar. A pena de advertência será aplicada verbalmente em caso de negligência comunicada ao órgão de pessoal. Né? Então, advertência aplicada verbalmente. Molinho essa aqui, hein? E a de repreensão, como é que é? A pena de repreensão será aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica em transgressão punível com pena de advertência. Tá? Então, vocês viram aqui que a advertência vai ser aplicada verbalmente. O sujeito lá vai ser chamado, olha só, você cometeu uma falta, hein? Houve negligência sua. Cuidado! E aí vai ser lançado nos órgãos lá, a advertência verbal, né? Vai ser comunicada ao órgão de pessoal. Agora, a de repreensão não. A de repreensão vai ser aplicada por escrito, né? Em caso de desobediência, ó, não é advertência não. Então, a pena de repreensão é aplicada por escrito em caso de desobediência ou falta de cumprimento dos deveres, bem como de reincidência específica em transgressão punível com pena de advertência. Tá? Então, vou marcar também aqui, porque vai cair na prova. Pena de repreensão aplicada por escrito, advertência verbal. Diferença você já sabe aí. Parágrafo único. Havendo dolo ou má-fé, a falta de cumprimento dos deveres será punido com pena de suspensão. Aqui, a falta de cumprimento dos deveres, vocês viram lá quais são os deveres do servidor. Então, faltou com dever, o cara fez de propósito. Não, ele quis fazer isso. Não, eu não quis cumprir mesmo. Eu quis chegar atrasado mesmo. Caguei. Meu irmão, houve dolo. O cara teve a intenção de cometer aquilo ali. Houve má fé. Nesse caso, ela vai ser punida com suspensão. Né? Havendo dolo ou má fé, né? A falta de cumprimento dos deveres será punida com pena de suspensão. Vou deixar marcadinho aqui, ó. Havendo dolo ou má fé, a falta de cumprimento dos deveres será punida com pena de suspensão. Aí ele vai dizer aqui, a pena de suspensão já é pesada, porque o cara é suspenso lá 10 dias. É 10 dias sem receber remuneração. O cara, quando for receber o pagamento mês seguinte, só vai receber 2/3 do salário. Né? Então, cuidado aí. Isso pode cair na prova. A pena de suspensão será aplicada nos casos de... Então, vamos lá. Pena de suspensão aplicada nos casos de falta grave, tá? Eu já aplica logo a suspensão se for a falta grave. Desrespeito às proibições que, pela sua natureza, não ensejam a pena de demissão. Pesado também. Reincidência em falta já punida com repreensão. O cara falta muito e já vai se lascar. A pena de suspensão não poderá exceder 90 dias. Tá? O que acontece quando o cara é suspenso? O funcionário suspenso perderá todas as vantagens e direitos decorrentes do exercício do cargo. Quando houver conveniência para o serviço, importante anotar também, quando houver conveniência para o serviço, a administração vai dizer, a pena de suspensão, por iniciativa do chefe imediato ou do funcionário, poderá ser convertida em multa. Poderá ser convertida em multa, na base de 50% do vencimento ou remuneração. Obrigado, nesse caso, o funcionário a permanecer no serviço durante o número de horas trabalhadas.
É interessante. O cara não ficar suspenso, pô, vai ficar todo queimado ali, todo mundo vai saber, pô, o cara não veio, tá suspenso. Mas aqui não, quando houver inconveniência para o serviço, a pena de suspensão por iniciativa do chefe imediato do funcionário poderá ser convertida em multa, né? Aí ele vai dizer que na base de 50% por dia de vencimento, o cara vai receber a metade, né? Pô, pegou 30 dias de suspensão, né? Imagine só, 30 dias de suspensão. Aí o cara fala com o chefe, eu não quero ficar 30 dias em casa não, sem nada. Então, pô, vamos fazer um acordozinho aí, beleza. Aí ele converte, né, em multa e trabalha. Então ele trabalha e recebe 50%. Obrigando nesse caso a permanecer o número de horas trabalhadas ali. Destituição da função dar-se-á quando verificada a falta de exação no cumprimento do dever. O disposto neste artigo não impede a aplicação da pena disciplinar cabível quando o destituído for também ocupante de cargo efetivo. Então o cara pode perder o cargo comissão, mas também pode ser punido ali. Agora aqui é pesado, hein? A pena de demissão é aplicada nos seguintes casos. Falta relacionada no artigo 69. Aqui você faz aquela anotaçãozinha, volta lá no 69 para ver qual é. Daí eu lembro mais, mas a gente vai voltar aqui. Pesadíssimo, meu irmão. Aqui é pena de demissão na muleira do cara. Ó. Só coisa pesada, fora os crimes aqui, né? Então, meu irmão, ó, as proibições. Então, só coisa pesada, meu irmão. Não é isso? Eu vou até anotar aqui. Pena de demissão. Tá aqui logo de cara. Pena de demissão. Ó. Isso aqui é importante também você fazer suas anotaçõezinhas aí. Tá? PDF dá para você escrever legal isso aí. Aí você vamos voltar lá, né? A gente continuar aqui. Então o negócio é sério mesmo. A chapa é quente. Então aqui, pena de demissão. A pena de demissão será aplicada nos casos de aqueles casos lá, pesado, quando de natureza grave, a juízo da autoridade competente se comprovada a má-fé. Incontinência pública e escandalosa. Ou prática de jogos proibidos. Pô, o cara jogando, né, cassino ali, fazendo, né, jogos proibidos dentro da administração. Embriaguez habitual ou em serviço. Pô, o cara chega sempre bêbado ou bebendo em serviço. Meu irmão, isso aqui, ó, pena de demissão. Ofensa física em serviço contra funcionário particular, salvo legítima defesa. Pena de demissão também. Abandono de cargo. Pena de demissão também, ó. É bem tranquilo aqui o Estatuto de São Gonçalo nessa parte disciplinar, porque ele já está dizendo o que é pena de demissão. Tem uns que enrola, bota um monte de coisa ali, mas esse São Gonçalo já deixou bonitinho aqui. Gostei desse Estatuto de São Gonçalo. Eu nunca tinha estudado profundamente, né? Eu li para a gente dar essa aula aqui e achei muito interessante. Ausência ao serviço sem causa justificada por mais de 60 dias ou interpoladamente durante 12 meses. Insubordinação grave em serviço. Isso aqui é demissão na muleira. Mas lembrando que não é demissão sumária não, tá? O cara comete uma insubordinação grave, precisa se averiguar. É aberta uma sindicância, né? Vamos averiguar os fatos ali e comprovado que houve a materialidade, né, a autoria, aí é aberto, seguindo o devido processo legal, que a Constituição assegura, né? O devido processo legal não é nada sumário, é aberto processo administrativo disciplinar e o que é conferido para o servidor? Contraditório e ampla defesa. E aí ele vai dizer, não, essa não foi uma insubordinação grave, meu chefe quis me dar uma ordem ilegal, eu não ia fazer isso. Meu chefe queria que eu batesse em fulano, que eu cometesse um ato ilícito, que eu fizesse um furto, levasse material da administração para casa dele. Não, eu não considerei isso. Aí as coisas mudam, né? Insubordinação grave em serviço, ineficiência comprovada com caráter de habitualidade.
no desempenho dos cargos de sua competência. Considera-se abandono de cargo, ausência ao serviço sem justa causa por 30 dias consecutivos. Então, acontece muito, eu vejo muito isso no Diário Oficial, né? Publicação de abandono de cargo. O cara lá, mais de 30 dias, sumiu. O cara sumiu. Foi lá para o Nordeste, foi lá para a Amazônia, se meteu lá tomando santo daime, o cara virou hippie, sumiu. A administração, meu irmão, vai publicar o edital. Ó, fulano, compareça ao serviço público sob pena de abandono de cargo. Cruzou os 30 dias, publicou, o cara não compareceu, X para o cidadão, demitido do serviço público. Entenda-se-á a ausência de serviço com justa causa e a que assim for considerada após devida comprovação em processo administrativo disciplinar, caso em que as faltas serão justificadas apenas para fins disciplinares. A demissão aplicada nas hipóteses dos incisos 1 a 8, né, que é essa aqui, de 1 a 8, quando estas tiverem uma configuração penal típica, que é importante também, tá? As hipóteses de demissão, né, previstas no inciso de 1 a 8, quando forem crime, será cancelada e o funcionário reintegrado administrativamente. A demissão aplicada nas hipóteses do inciso 1, quando estas tiverem uma configuração penal típica, será cancelada e o funcionário reintegrado administrativamente. E quando o pronunciamento da justiça for favorável ao indiciado, sem prejuízo, porém, da ação disciplinar que couber na forma do parágrafo 194. Né? Aí ele está falando aqui... A demissão aplicada nas hipóteses previstas nos incisos 1 e 4, de 1 e 4 é ótima. A demissão aplicada nas hipóteses previstas nos incisos de 1 a 8, quando estas tiverem uma configuração penal típica, será cancelada e o funcionário reintegrado administrativamente. Tá? E quando o pronunciamento da justiça for favorável ao indiciado, sem prejuízo, favorável ao indiciado, sem prejuízo, porém da ação disciplinar que couber ao parágrafo único do artigo 194. O parágrafo único está aqui. Então o cara comete uma dessas infrações aqui, né, prevista, né, a pena de demissão. E ao mesmo tempo ele responde uma ação criminal. Né? Se tiver uma decisão favorável a ele na justiça, né, essa demissão vai ser cancelada. O funcionário, né, ele é reintegrado administrativamente, mas a ação disciplinar que ele couber, né, sem prejuízo, porém, da ação disciplinar que ele couber no parágrafo único do artigo 194. Que ele vai dizer aqui, né? O disposto neste artigo não impede a aplicação da pena disciplinar cabível quando o destituído for também ocupante de cargo efetivo. Então, ele comete uma falta disciplinar, ele vai responder essa ação disciplinar e vai ser punido devidamente. Agora, se ele cometeu uma desses em si, tá meio enrolado aí, né? Mas acabei decifrando aí mais uma. Foi mal escrito esse parágrafo. Na verdade, ele foi muito mal escrito. Né? A demissão, quando ele é demitido, mas ele e um desses casos aqui for também crime, né? E se ele tiver uma decisão favorável na justiça, essa demissão dele vai ser cancelada e ele é reintegrado administrativamente, né? Por força da decisão judicial no processo criminal. Vai dizer que ele é inocente. Mas, dependendo do ato que ele cometeu, a ação disciplinar ela não vai deixar de correr nesse caso, né? Do 194. Parágrafo 4º. Será ainda demitido o servidor que, nos termos da lei penal, incorrer na pena acessória de perda da função pública. Isso aqui é clássico, tá? O cara ele pode estar respondendo a um crime que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com atividade administrativa, por exemplo. Não tem nada a ver com a função que ele está desempenhando.
Mas aí digamos que na sentença condenatória dele, o juiz condena ele a 2 anos, por exemplo, né, de prisão, mas aplica o sursis processual, né, que é uma suspensão processual, o cara não é preso. Só que na pena acessória, né, o juiz ele pode, além de condenar ele a 2, 4 anos, dependendo do crime que ele cometer, pode aplicar uma pena acessória de perda da função pública. Aí, nesse caso, se na sentença criminal o juiz condenar ele a uma pena acessória de perda da função pública, ele é demitido. Tá? Então, é isso que o parágrafo 4º está dizendo. Será ainda demitido o servidor que, nos termos da lei penal, incorrer na pena acessória de perda da função pública. Tá? O cara foi condenado na justiça à prisão, pena acessória de perda da função pública, ele automaticamente é demitido quando a administração toma conhecimento dessa sentença criminal. Né? Lembrando que o artigo 41 da Constituição ele vai falar isso. Né? A gente lembra muito bem, né, que o servidor ele pode perder o cargo. Né? Aí eu vou marcar aqui que o servidor estável, né, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Então, essa demissão aqui, que pena acessória de perda da função pública, na verdade, ela só vai ter eficácia mesmo, só vai valer de verdade quando ela transitar em julgado, porque essa é a previsão constitucional. Tá? Então, o servidor, o cara é estável, ele foi condenado lá na justiça criminal, né, na vara criminal. O juiz condena ele a uma pena lá de prisão, né, ou suspende a execução da pena, mas a pena acessória de perda da função pública, sendo que só vai ter efeito após o trânsito em julgado dessa sentença, quando não caber mais recurso, porque é o que está na Constituição Federal. Tá? Então, enquanto isso, ele vai estar perto ali de ser demitido, mas enquanto não transitar em julgado essa sentença, ele vai continuar no serviço público. Tá ok? Importante também memorizar isso, tá? Parágrafo 4º. Não tá de bobeira aqui. Colocaram porque vai cair na prova. E esse parágrafo enrolado aqui que eu li, reli várias vezes, né? Pode cair e pegar muita gente. 196. O ato de demissão mencionará sempre a causa da penalidade. Tranquilão? Isso aqui é tranquilo. 197. Conforme a gravidade da falta, a demissão poderá ser aplicada com a nota a bem do serviço público. Esse aqui o cara tá lascado, meu irmão. Se o cara toma uma demissão dessa a bem do serviço público, ele não consegue tão cedo tomar posse em outro cargo público e até mesmo um emprego na iniciativa privada. O cara foi demitido a bem do serviço público. Pelo amor de Deus, né? É gravíssimo isso aí. 198. A pena de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade será aplicada se for provado em processo administrativo disciplinar que é o aposentado disponível 1. Praticou quando ainda no exercício do cargo falta suscetível de determinar demissão. 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública provada à má-fé, perdeu a nacionalidade brasileira ou, se português, for declarada extinta a igualdade de direitos e obrigações civis. Aqui vai cair na prova, tá? Anotem, por favor. Vou até destacar aqui também. São competentes para aplicação de penas disciplinares. Quem são competentes? Prefeito. Olha lá. Mas em qual caso? Meu irmão, prefeito, ó, qualquer caso. Tá? Prefeito, qualquer caso, ele é competente para aplicar pena disciplinar. Pode ser advertência, pode ser repreensão, pode ser suspensão e demissão. Tá? Aí aqui é privativamente, né, o prefeito, só o prefeito é o cara, nos casos de demissão. Tá? Então o prefeito é que aplica privativamente, só ele pode fazer isso. Tá? Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, o cara é aposentado, acha que vai ficar, mas cometeu uma infração aí que quando ele estava no exercício era punido com demissão. Aí o cara caça a aposentadoria, ele perde a aposentadoria dele, salário, né? Provento, no caso. Então, o prefeito, em qualquer caso, ele
tem competência para aplicar pena disciplinar. Privativamente, só o prefeito para aplicação de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Secretários municipais, né? Os secretários municipais também são competentes, né, para aplicar pena disciplinar. Mas aí tem exceção aqui, ó. Exceto nos casos de competência do prefeito. Lógico, né? Pô, se só o prefeito aplica demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, só ele pode aplicar. Os secretários municipais, eles não vão poder aplicar. Então, advertência, repreensão e suspensão, o secretário municipal ele pode aplicar, tá? Então, o secretário municipal, no caso da Guarda Municipal, o secretário municipal de Segurança Pública, ele tem competência para aplicar a pena disciplinar. Só que, exceto caso de competência do prefeito. Quais são os casos de competência do prefeito? Só a demissão. Demissão é só o prefeito. O prefeito é o cara, é privativo dele. Então, só quem demite servidor público em São Gonçalo, né, no modo administrativo, né, na esfera administrativa, é o prefeito. Isso atendendo os ditames legais, devido ao processo legal, processo administrativo disciplinar e etc. Garantida ampla defesa, o contraditório, é o prefeito, né? Secretário municipal pode aplicar demissão? Não. Secretário pode caçar aposentadoria ou disponibilidade? Também não. Secretário pode aplicar repreensão? Pode. Secretário pode aplicar suspensão? Pode também. Advertência? Também pode. Repreensão? Pode. Prefeito? Tudo. Prefeito é o cara. Engloba tudo. Pode aplicar qualquer pena disciplinar. Secretário pode aplicar quase tudo, exceto o que o prefeito aplica. Demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. E os dirigentes de unidade administrativa em geral? Aí é mais restrito ainda. Quem são esses caras? Chefe da Guarda Municipal. É um exemplo. Um dirigente de unidade administrativa em geral. O chefe da inspetoria também pode ser. Primeira inspetoria, segunda inspetoria, terceira inspetoria de São Gonçalo, da Guarda Municipal de São Gonçalo. Pode aplicar. Vai depender do regulamento, a resolução que trata disso, né? Existe uma resolução ou uma norma administrativa dentro do município que vai dizer quem é quem na situação. Então, a lei ela diz, dirigente de unidade administrativa em geral. Os caras têm poder para isso, então ele pode aplicar. E quais são as penas que ele aplica, o dirigente ali? Um exemplo que eu estou dando aqui. O chefe da Guarda Municipal, que é um órgão subordinado ao secretário, né? Ele pode aplicar só duas penas. Quais são as penas? Advertência, repreensão. Só. Suspensão, quem aplica? Aí já vai para o secretário. Demissão, tem que subir para o prefeito. Tá? Então isso aqui é clássico de regime disciplinar cair em prova. Tá? Nunca vi cair uma questão de regime disciplinar que não venha cair quem pode aplicar, quem é a competência para aplicar a pena de repreensão e etc. Aí. A aplicação de pena de destituição de função caberá à autoridade que houver feito a designação do funcionário. Essa destituição de função é o servidor que exerce um cargo em comissão, por exemplo, ou uma função gratificada. O cara é chefe de setor e aí a pena dele para ele vai ser a destituição de função, tirar ele daquela função. Né? É uma pena. Mas se ele for servidor efetivo, é como está dizendo aqui na frente, né? A gente já viu, vou ver de novo. A destituição de função dar-se-á quando verificada a falta de exação no cumprimento do dever. Né? Não impede a aplicação de pena disciplinar cabível quando o destituído for também ocupante de cargo efetivo. Deixou de cumprir uma norma regulamentar, ele pode também ser destituído da função e também pode sofrer ainda uma advertência, por exemplo, uma repreensão, depende. No caso dos incisos 2 e 3, né, 2 e 3, sempre que a pena decorrer de processo administrativo, no caso dos incisos 2 e 3, que incisos são esses? Secretário e dirigente. Sempre que a pena decorrer de processo administrativo disciplinar,
a competência para decidir e aplicá-la é do prefeito. Tá? Então, sempre que a pena decorrer de processo administrativo disciplinar, a competência para decidir e para aplicá-la é do prefeito. Né? Parece contraditório, mas geralmente o prefeito ele vai delegar isso. Né? O prefeito tem tanta atribuição que não vai segurar uma dessa aí. Né? Porque tem casos também que o processo administrativo ele vai ser mais demorado, né, para assumir. Então, nesse caso, é aplicado aí para decidir. A competência para decidir e aplicar é do prefeito. Então, o prefeito ele pode também avocar e dar essa decisão. O servidor demitido por processo administrativo ou sentença judicial não. O servidor demitido por processo administrativo ou sentença judicial não poderá retornar ao serviço público municipal. Prescrição, anota que vai cair. Tá? Vai cair bonito na prova. A ação disciplinar prescreverá em 2 anos, quando falta sujeita a advertência, repreensão, multa ou suspensão. Tá? Então, a prescrição de 2 anos. Advertência, repreensão, multa e suspensão. 5 anos. Aqui já muda. Falta sujeita, pena de demissão, destituição de função, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, 2 anos é até suspensão. A gente já sabe que advertência, repreensão, multa, né? Como tem aquele caso lá que pode entrar em acordo com o chefe imediato, o cara trabalha e paga a multa de 50%. E suspensão. Pena prescreve em 2 anos. 5 anos, quando falta sujeita a falta é sujeita a pena de demissão, destituição de função, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Parágrafo 1º. A falta também prevista como crime na lei penal prescreverá juntamente com este. Estou marcando logo que eu vou ler. O curso da prescrição começa a fluir da data do evento punível disciplinarmente ou do seu conhecimento. E interrompe-se pela abertura do processo administrativo disciplinar. Então, abriu o processo administrativo disciplinar, a prescrição está interrompida, né? Então, não vai fluir a prescrição para afastar, para livrar o cara, né? A abertura do processo administrativo disciplinar acaba interrompendo aí a contagem da prescrição. Do processo administrativo disciplinar e da sua revisão. Seção 1. Isso aqui é importante decorar, principalmente prazos, né? E porque cai na prova. A autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigá-la a denunciá-la ou promover-lhe a apuração imediata, por meios sumários ou processo administrativo. Né? Então tem modalidade que o processo que é sumário ou pode ser o processo administrativo disciplinar. Que o sumário é quando o servidor ele vai cometer ali uma irregularidade e na cara ali ele é detectado e ele vem a responder por isso. Parágrafo 1º. O processo administrativo poderá recomendar a aplicação das penas de suspensão por mais de 30 dias, destituição de chefia, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade, assegurando-se ao acusado a ampla defesa. Sempre. Né? Então, o processo administrativo disciplinar pode recomendar, né? Porque, na verdade, o processo administrativo disciplinar vai recomendar a aplicação da pena. E quem vai aplicar a pena é quem tem a competência para isso. Quando a irregularidade por sua natureza, ensejar somente a punição não excedente às penas de advertência, repreensão, suspensão até 30 dias, ou multa correspondente, proceder-se-á a apuração por meio sumário ou sindicância. Né? Então, tudo que for dentro de uma falta disciplinar, que seja a punição não excedente, a advertência, repreensão, né, ou suspensão até 30 dias, né,
pode ser a multa também, né? Correspondente. A apuração ela vai se proceder por meio sumário ou sindicância. Tá? Se no curso da apuração ficar evidenciada falta punível com pena excedente às referidas no parágrafo anterior, o responsável pela apuração fará imediata comunicação ao prefeito para que o fim de ser instaurado o necessário processo administrativo. Então viram aqui que o processo administrativo é para apuração mais pesada, mais de infrações disciplinares mais pesadas aí, né? O que vem a aplicar a pena acima de 30 dias de suspensão ou de demissão, né? Ou cassação de aposentadoria, penas mais graves aí. Então, é por isso que ele fala daqui, ó, voltando aqui para o prefeito, né? Tem uma compreensão melhor. Sempre que a pena decorrer de processo administrativo disciplinar, competência para decidir e para aplicar é do prefeito, né? Então, o processo administrativo às vezes é aberto, mas para aplicar, nesses casos aqui, pode estar na esfera do secretário ou do dirigente, a competência para decidir e aplicar vai ser do prefeito ao final, né? A apuração de irregularidade mediante sindicância não terá forma processual definida, nem ficará distrita ao rito determinado para o processo administrativo, tá? Então, a apuração de irregularidade mediante sindicância não terá forma processual definida, nem ficará distrita ao rito determinado para o processo administrativo, constituindo-se uma simples averiguação que poderá ser procedida por um único servidor. Até para evitar a burocracia, né? Às vezes uma falta que não é grave, é uma falta simples. Então, geralmente abre uma sindicância e essa sindicância pode ser conduzida por um único servidor. O prefeito é a autoridade competente para determinar a instauração do processo administrativo e os titulares de órgão diretamente subordinado ao prefeito para promover ou determinar a sindicância do referido artigo. Então, a sindicância, o prefeito é o cara que vai determinar a instauração do processo administrativo disciplinar. Já os titulares subordinados diretamente a ele, que são os secretários de Estado, é o que promove e determina a sindicância, né? Se de imediato, no curso do processo administrativo, ficar evidenciado que a irregularidade cometida envolve fato punível como crime, o prefeito comunicará à polícia da jurisdição em que ela se verificou, a fim de que seja providenciada a instauração do competente inquérito, remetendo-lhe os documentos necessários aos atos do processo, quando concluído, ficando translado na repartição. Processo administrativo disciplinar. Houve constatação de um crime. O prefeito, quando ele toma conhecimento, ele remete diretamente para a polícia, né, para que a polícia instaure um inquérito e fica traslado, né, na repartição ali aquele processo administrativo. As denúncias sobre irregularidade, quando formuladas por pessoas estranhas ao quadro pessoal da prefeitura, serão objeto de apuração desde que contenham identificação e endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. Então, denúncia anônima não vai rolar, tá? E a denúncia lá sobre irregularidade na prefeitura, né, que é feita por pessoas estranhas ao quadro pessoal, vai ser objeto de apuração desde que tenha identificação e endereço do denunciante e que sejam formuladas por escrito. Quando o fato narrado não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será arquivada por falta de objeto. Afastamento preventivo. Como medida cautelar, e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora no procedimento disciplinar poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo pelo prazo de 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Então, às vezes, o cara exerce uma função ali que pode atrapalhar, né, influir na apuração da irregularidade. Então, a autoridade instauradora ali do processo disciplinar pode afastar do cargo aquele servidor pelo prazo de até 60 dias, sem prejuízo da remuneração. Quer dizer, ele vai continuar recebendo o salário afastado. O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim com o qual cessarão seus efeitos, ainda que não concluído o processo.
Disposições finais do processo disciplinar. Vamos lá. O processo disciplinar, isso aqui cai na prova, tá? Deixa marcado aqui. É um instrumento destinado a apurar as responsabilidades do servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições do cargo em que se encontra investido, sendo instaurado pelo prefeito municipal mediante portaria em que especifique o seu objeto. Cai na prova isso aqui. Eu vou marcar porque cai na prova. Tá? Isso aqui cai na prova. Cai na prova. Cai na prova. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará entre elas o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do indicado. Então, a comissão vai ser de 3 servidores estáveis, tá? Designados pela autoridade. Então, vou marcar aqui. 3 servidores estáveis, designados pela autoridade competente, que indicará dentre elas o seu presidente. A comissão terá como secretário servidor designado pelo seu presidente, podendo a designação recair sobre um de seus membros. Nenhum dos seus membros, né? Não poderá participar da comissão de sindicância ou de inquérito cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, reto ou colateral até o 3º grau. A administração poderá instituir comissões permanentes de inquérito, se assim convier os seus interesses. Geralmente eles fazem isso até para deixar o pessoal expert, né? Nas comissões permanentes de inquérito, né? Porque ficar nomeando sempre outros servidores, o pessoal acaba perdendo o tarimbo ali do dia a dia. A comissão de inquérito exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração. Sempre assegurado o sigilo, que é uma investigação, né? Não pode sair por aí. Por isso a descrição lá do servidor que eu falei. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Cai na prova isso aqui, pelo amor de Deus, anotem isso. As fases do processo disciplinar. Instauração. Como é que faz essa instauração? Com a publicação do ato quem constitui a comissão. Tá na prova lindo isso aqui. Inquérito administrativo, que compreende instauração, defesa e relatório. E o julgamento, que vai ser a autoridade final, que vai fazer esse julgamento aí. Vai cair na prova isso aqui, ó. O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias. Cai na prova. Contados da data da publicação do ato, quem constitui a comissão. Admitida sua prorrogação por igual período, tá? Então quer dizer, 60 mais 60, 120 dias. Pode admitir a prorrogação, né? 120 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Sempre que necessário, a comissão dedicará tempo integral aos seus trabalhos, ficando seus membros dispensados do ponto até a entrega do relatório final. Aqui, ó. Pode cair também na prova. As reuniões da comissão serão registradas em atos que deverão detalhar deliberações adotadas. Do inquérito. O inquérito administrativo será contraditório, assegurado ao acusado ampla defesa com a utilização dos meios admissíveis em direito. O processo de sindicância integrará o processo de sindicância integrará o processo disciplinar como peça informativa de instrução. Ok. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará a cópia do processo ao Ministério Público, independente da imediata instrução do processo disciplinar. Na fase de inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acariações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas da forma quisitos quando se tratar de prova pericial. O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse ao esclarecimento dos fatos. Será indeferido o pedido de prova pericial quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial do perito. Que tem acusado que vai querer pedir perito para
protelar, né, o processo. As testemunhas serão intimadas a depor mediante notificação expedida pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, consciente do interessado, ser anexada ao processo. Se a testemunha for servidor público, a expedição da notificação, isso aqui é importante, hein? Se a testemunha for servidor público, a expedição da notificação será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com indicação do dia e horário marcados para inquirição. Vai intimar a testemunha, se servidor público, a notificação vai para o chefe, né, da repartição dela. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito a testemunha trazê-lo por escrito. Não pode. Essas são as perguntas na hora lá e vai responder. As testemunhas serão inquiridas separadamente. Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, proceder-se-á a cariação entre os depoentes. Constituída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado, observados os procedimentos previstos no 222 e 223. No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, sempre que divergirem suas declarações sobre os fatos ou circunstâncias, será promovida a cariação entre eles ou deles com as testemunhas. O procurador do acusado poderá assistir o interrogatório bem como inquirir testemunhas, sendo verdade interferir nas perguntas e respostas, facultando, porém, requerido por intermédio do presidente da comissão. Quando houver dúvidas sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial, da qual participe pelo menos um médico psiquiatra. O incidente de sanidade mental será processado em apartado e apensado ao processo principal após a expedição do laudo pericial. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indicação do servidor com a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. O indiciado, isso aqui é importante, hein? Anotem porque tem prazo. O indiciado será citado por notificação expedido pelo presidente da comissão para apresentação da defesa escrita no prazo de 10 dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição. 10 dias depois de notificado, pode cair na prova. Havendo 2 ou mais indiciados, o prazo que se refere será comum e de 20 dias. 10 dias se for um indiciado só. Se for mais de 2 ou mais, aí o prazo vai ser de 20 dias. O prazo de defesa será prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis. No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da notificação, o prazo para a defesa contar-se-á da data declarada em termo próprio pelo membro da comissão que fez a notificação, com a assinatura de 2 testemunhas. O indiciado que mudar de residência ficou obrigado a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Achando-se indiciado em lugar incerto e não sabido, será notificado por edital, publicado no órgão oficial do município ou em jornal de grande circulação na localidade para apresentar a defesa. Na hipótese desse artigo, o prazo para defesa será de 10 dias após 10 dias a partir da última publicação de edital. Mais um prazo aqui de 10 dias. Né? Considerar-se-á revel o indiciado que regularmente notificado não apresentar defesa no prazo. A revelia será declarada por termo no processo e devolverá o prazo para a defesa. Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará o servidor como defensor dativo, ocupante de cargo de nível igual ou superior do indiciado. Apreciada a defesa, a comissão elaborará relatório minucioso onde resumirá as peças principais do processo e mencionará as provas em que se baseou para formar sua convicção. O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou responsabilidade do servidor. Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamento transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. O processo disciplinar com o relatório da comissão será remetido à autoridade que determinar sua instauração para julgamento. E aqui do julgamento, já estamos quase na parte final, né? No prazo de 20 dias, importante, contado o recebimento do processo, a autoridade proferirá a decisão. Se a pena a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente para decidir, que decidirá em igual prazo. Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para impor
para a imposição da pena mais grave. Se a penalidade prevista for de demissão, cassação e aposentadoria, o julgamento caberá ao prefeito. O julgamento se baseará no relatório da comissão, salvo quando contrário nas provas. Quando o relatório da comissão contrariar as provas do processo, a autoridade julgadora poderá motivadamente agravar a penalidade proposta, abrandando ou isentar o servidor de responsabilidade. Verificada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora declarará a nulidade total parcial do processo e ordenará a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. O julgamento fora do prazo não implica nulidade do processo. Importante isso aqui. A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o parágrafo 2º, artigo 201, será responsabilizada na forma desta lei. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Quando a infração estiver capitulada como crime, o processo disciplinar será remetido ao Ministério Público para a instauração de ação penal, fincando um traslado na repartição. O servidor que responde ao processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido ou aposentado voluntariamente após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso aplicada. Ocorrida a exoneração de que trata o artigo 36, parágrafo único, inciso 1, o ato será convertido em demissão se for o caso. São assegurados transportes diários ao servidor convocado para prestar depoimento fora do município, na condição de testemunha, denunciante ou indiciado, aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem no local de trabalho para a realização de missão essencial para esclarecimento dos fatos. Revisão do processo. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, a pedido ex officio, quando se aduzirem fatos novos ou circunstâncias sucessivas que justificarem inocência do punido ou inadequação da penalidade aplicada. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão é requerida pelo respectivo curador. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. O requerimento da revisão de processo será encaminhado ao dirigente de órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Deferida a petição, o dirigente do órgão providenciará a constituição da comissão de forma prevista no 208 desta lei. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Na petição inicial, o requerente pedirá dia e hora para a produção de provas em que o testemunho que rolar. A comissão revisora terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos prorrogados por igual período quando as circunstâncias o exigirem. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios de comissão do processo disciplinar. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo único. O prazo para julgamento será de até 60 dias. Contado o recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora poderá determinar a diligência. Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a penalidade aplicada, restabelecendo todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição de cargo em comissão, que será convertida em exoneração. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. Por fim, aqui as disposições finais e transitórias. Os instrumentos de procuração utilizados para recebimento de direitos ou vantagens dos servidores municipais terão validade por 12 meses, devendo ser renovada após fim desse prazo. Para todos os efeitos previstos nesta lei e em leis do município, os exames de sanidade física e mental serão obrigatoriamente realizados por médico da prefeitura, ou na sua falta, por médico credenciado pelo município. Em casos especiais, atendendo à natureza da enfermidade, a autoridade municipal poderá designar junta médica para proceder ao exame, nela fazendo parte obrigatoriamente o médico do município ou o médico credenciado pela autoridade municipal. Contar-se-ão por dias corridos os prazos previstos nesta lei. Não se computará no prazo o dia inicial, prorrogando-se para o primeiro dia útil o vencimento que incidir em sábado, domingo ou feriado. É verdade exigir atestado de ideologia como condição de posse e exercício de cargo público. A presente lei aplicar-se-á servidor da Câmara Municipal, cabendo ao presidente das atribuições reservadas ao prefeito municipal, quando for o caso.
Cai na prova. Poderá, né, cair. O dia 28 de outubro será consagrado ao servidor público municipal. A jornada de trabalho nas repartições será fixada pelo chefe, né? Será fixada por ato do Poder Executivo. O prefeito municipal baixará por decretos, regulamentos e atos necessários à execução da presente lei. A lei municipal estabelecerá critérios para a compatibilização de seus quadros pessoal ao disposto desta lei e a reforma administrativa dela decorrente. Lei municipal fixará as diretrizes do plano de carreira para a administração direta. Fica aberto o crédito suplementar, isso aqui não é importante. Também não. E assim encerramos o estudo do Estatuto dos Servidores Públicos do município de São Gonçalo. Muito obrigado a todos que ficaram aí até o final. Aqui, parabéns para vocês aí que estão nessa luta para o concurso. O concurso da Guarda Municipal é um excelente concurso. Ótima oportunidade para aqueles que estão iniciando o concurso aí na área de segurança pública, iniciando a vida de concurseiro. Parabenizo você que terminou aqui esse estudo com a gente. Agradeço. Se você gostou do vídeo, dá aquele like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho para ser informado de cada publicação de novos vídeos, né? E iremos continuar nosso curso gratuito, né? Pretendo lançar aí também, iniciar as gravações da legislação extravagante, para depois a gente começar as matérias de noções de direito. E assim eu agradeço. Muito boa noite. Continue firmes e fortes nos estudos. Sua hora vai chegar. Forte abraço. Tchau.